Muito bem, gente, começa agora mais um podcast no Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, gente, que tá demais, tá quase terminando nossa temporada. Ficamos aí algum tempo conversando sobre liberdade, alguns até, quando eu rodo para algum lugar aí, surpresa, rapaz, que lição, a princípio achei que seria só algo focado, assim, liberdade religiosa, essas coisas voltadas em algum congresso aí e tal, e a gente percebeu que liberdade religiosa, esse conceito sempre ameaçado é constantemente aí por essa fusão entre poder religioso e política, né? A gente percebe que é muito mais profundo, muito mais intenso, está muito mais presente no nosso cotidiano e nossa vida cristã diária do que nós imaginamos. E a gente teve a oportunidade de passar essa temporada inteira aí batendo um papo em nossas classes da Escola Sabatina, sozinho em casa, refletindo sobre o valor da liberdade que nós temos em Cristo. Estamos terminando essa temporada tocando em alguns assuntos muito importantes e hoje não vai ser diferente. E antes de mais nada, eu queria desde já dar um feliz Dia Mundial do Jovem Adventista para você que tem aí focado a sua vida, baseado a sua vida na palavra, nessa esperança, amando, anunciando, apressando e aguardando ativamente a breve volta do Senhor. Mantenha-se firme e não guarde a sua fé. Não só tenha razão, compartilhe com amor, que outros vejam em você o prazer de ser alguém que vive com propósito, vive com uma missão clara no seu coração e, sobretudo, tem aí a esperança da breve volta de Jesus. Que Deus te abençoe mais uma vez. Feliz Dia Mundial do Jovem Adventista para você, tá bom? Bom, eu tenho a alegria de poder receber aqui, gente, ela é uma garota muito especial, viu? Ela vem direto ali da Penha, vem de uma família incrível, dedicada aí na missão. Ela está aí terminando sua faculdade de jornalismo, gosta de mídia, gosta de escrever, fala muito bem. Ela ainda, até onde eu sei, tá solteira. Tá certo? Oh, não. Meu Deus, ela não tá não. Não. Isso aqui é crime, hein, gente? Ai, meu Deus. Mas olha, ela veio de um ano incrível. Ano passado esteve ali no Benin, se não me engano. Em Guiné-Bissau. Guiné-Bissau. Confundi com outra garota, tá? Mas fez um lindo trabalho ali. A gente estava ali conversando, sempre conversando, batendo um papo sobre a missão. E ela estava ali na África dando a sua contribuição. Tem uma experiência linda nesse ministério aí. O coração dela tá lá, diz ela, viu? Mas é um prazer estar com você aqui, Thalita. Bem-vindo ao nosso podcast no Contexto. É um prazer te receber aqui, tá? Muito obrigada pelo convite, pastor. O negócio de solteira era brincadeira, viu, gente? Só pra saber. Um beijo pro meu namorado que tá lá no Camboja ainda. Ai, meu Deus do céu. Mas é um prazer estar aqui, poder, enfim, falar um pouquinho do que a gente aprendeu, né, nessa lição, que tem sido muito importante em vários aspectos. E eu também queria mandar um abração pra minha igreja da Penha, pros meus amigos, o pessoal que tá trabalhando duro lá pra, enfim, levantar esse jovem. Juventude animada, hein? Animados. Você tá acompanhado aí, né? Tem a galera na mesa aqui, né? Quem que você queria apresentar pra gente? Eu tô aqui com o Fábio, ele que é esposo da Dani, pediu pra gente deixar bem frisado isso, entendeu? Garantir a segurança dele. Garantir a segurança dele. Garantindo a segurança. Ele é o diretor jovem lá do Tatuapé, ele é mestrando, gente, faz mestrado em literatura, e a gente descobriu aqui na roda que ele é atleta também, né? Joga, corre, anda de bicicleta, natação, o que mais? É um multiatleta. Pega a bênção, filho, acolhe a bênção. É isso aí, gente. Obrigado pelo convite. Multiatleta é demais, certo? A gente dá uma corridinha às vezes. Vai que um dia. Estamos trabalhando para isso. E eu estou trabalhando para isso com o pastor também, que também é atleta. Também escreve, certo? O rei do crossfit, né? Não. Então, estamos aqui também com o pastor Vitor, pastor da minha igreja, do Tatuapé. Isso aí. E aí, pastor, é verdade essa coisa de escrever, de compor, essa versatilidade? Não. Fazer versão de música de vez em quando. Escrever a gente faz mesmo, de vez em quando, aí algumas coisas e tal. A gente está escrevendo muito para a igreja, né? Legal. Agora tem muita coisa sendo escrita para a igreja, muita coisa sendo produzida para a igreja, e você não vem... Diretor de rádio. Já fui diretor de rádio. Já fui mesmo diretor de rádio. Gosto muito de comunicação. O MBA de comunicação nos últimos anos aí a gente fez também e tal. Então a mesa hoje tá boa, né? Tá pesado, Tá o negócio pesado. tá pesado. Mas é sempre bom estar por aqui, é bom falar com todo mundo. Gente, é um prazer poder me comunicar com vocês e que a gente consiga, diante de temas tão complexos, que a gente consiga simplificar a ponto
de deixar não só a verdade clara para o coração da gente, mas também para que a gente consiga talvez ter um pouco mais até de estabilidade no modo de compreender nosso ambiente. Talvez um tema como que a gente vai tratar hoje, que o pessoal tem estudado aí durante a semana, talvez a gente tenha a capacidade aí de conseguir clarear, né, algumas coisas, de deixar as coisas mais bem iluminadas. Que Deus ajude a gente nisso. Muito bom, Vitor. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Tá? Tamo Muito junto. bom, obrigado pela parceria. Pastor Vitor hoje está cuidando da igreja do Tatuapé, uma igreja muito especial, tem muitos jovens, uma igreja muito ativa, comunidade incrível. E é muito bom ter vocês aqui, viu? Muito bom, obrigado mais uma vez, tá? E a você também ter acompanhado a gente aí. Não esquece de seguir a gente, tá? Em nossas redes sociais. Paulista Leste, acompanha lá, você acompanha todo o conteúdo do podcast sempre no início da semana. No sábado à tarde você já pode ter acesso ao conteúdo da semana seguinte, tá bom? No podcast No Contexto. É só procurar lá no YouTube da Paulista Leste. Também você pode acompanhar a gente aí na nossa rede social. No Instagram, Jovens Adventistas APL. Você pode acompanhar ali todos os bastidores, vídeos da semana, os cortes, quem vai estar aqui. E aí você vai estar sempre informado, não só sobre o podcast, mas tudo que estamos realizando aí através do Ministério Jovem aqui na nossa associação, tá? Você acompanha a gente aí também em algum lugar do Brasil, do mundo. Mais uma vez, obrigado por sua companhia, tá? Bom, a gente queria iniciar esse momento aqui pedindo a bênção de Deus. Queria pedir a Thalita que orasse por esse estudo, que é um estudo muito da hora. Tava até brincando nos bastidores, né? Que deixaram o mais grosso pro final, né? O caldo tá engrossando, aí, gente? Ora com a gente aí, Thalita. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos primeiramente porque o Senhor tem nos concedido saúde, nos concedido vida e proteção, ó Deus. Nesse momento nós pedimos iluminação, clareza e que teu Santo Espírito fale por nós nesse momento. Nós vamos conversar nesse momento sobre a lição da Escola Sabatina, assuntos que são muito importantes para que nós também possamos aprender e o pessoal que está em casa também tem a oportunidade de aprender cada vez mais. Seja conosco, no teu santo e sagrado nome. Amém. Amém. Beleza. Tema da semana, gente, a última tirania. 2 semanas atrás falamos sobre a teocracia, né? Um tema bem legal também. Falamos um pouquinho na semana anterior, no último episódio, sobre a Bíblia e a escravidão, né? O que tem a ver? Tem tudo a ver com a mensagem, né? Esse valor que Deus dá ao ser humano, né? Essa libertação, né? Que não está limitada somente a uma libertação intelectual, né? Doutrinária, mas de tudo, né? De uma vida de opressão, etc. Mas nesse dia, vamos aqui nessa semana, vamos estudar sobre esse tema, a última tirania. Que última tirania é essa? Do que a Bíblia está falando? Tirinha da semana, eu queria que você acompanhasse aqui na nossa tela, eu queria que vocês tentassem já compartilhar com quem está em casa aí, qual é a impressão que vocês têm da tirinha da semana. E eu queria já de cara, não vou nem perguntar o que vocês acharam, qual é o sentimento vendo essa imagem aí, o que vocês conseguiram absorver aí? Um de cada vez, para não ter tumulto, tá, gente? Tem casamentos bons, né? E tem casamentos bem complicados. Bem complicados. Existe um conceito na biologia que ele é extremamente estranho, que é da amalgamação, né? A união de coisas estranhas que não deviam se juntar. Essa é uma boa imagem. Eu lembrei de uma obturação. Desse jeito. Com aí. O tempo vai rachar. Vai rachar. Coisas estranhas que não deviam se misturar e criam coisas ainda mais estranhas. Boa. Coisas ainda mais estranhas. Gostei, viu? E aí? Se a gente segue no contexto de casamento também, tem casamento que é bênção e tem casamento que é maldição, né? Esse a gente sabe que não é para abençoar muitas pessoas, né? É uma coisa que está cada vez mais próxima. A gente sempre teve essa figura no nosso imaginário como adventista do 7º dia, mas a gente vê cada vez se aproximando mais e flertando ali com os malefícios dessas coisas juntas, que é a gola ali do religioso, né, com o poder político. É isso que quer dizer a tirinha, né? Bom, eu também achei bem interessante, né? Ali tá bem nítido, né, essa ideia dessas duas casas tentando se fundir, né? Se relacionando cada vez de forma mais próxima, e a lição vai falar explicitamente sobre assim, como vai se dar essa união, o que é que ela vai causar no mundo, né? Quem que ela vai afetar. Mas historicamente isso já aconteceu, né? Só se repete, vai ter um momento final. Vamos lembrar que a primeira Constituição brasileira definia o Brasil como país católico. Constituições pelo mundo ainda definem países como países protestantes ou católicos. Então, a gente não está falando de algo para o futuro. A gente está tratando de algo, inclusive, do passado, até
bem visto no passado, que aparentemente tinha caído em desuso por algumas décadas, ou talvez alguns séculos, mas que hoje parece que, né, bateu assim num trampolim, né, ou alguma coisa, uma cama elástica, foi lá no fundo e agora, né, tá ganhando uma força impressionante. E eu acho que um ponto importante também é imaginar como é que uma fusão entre poder religioso e político vai gerar uma tirania. Bom, já tem vários exemplos históricos de que realmente foi isso que aconteceu, né? Mas a Bíblia fala de uma última tirania. E, bom, Apocalipse capítulo 13, até sugiro que você leia todo o capítulo. Esse capítulo especialmente fala de dois poderes, né? Um que sai do mar, outro que sai da terra. Resumidamente, a gente aprendeu já com outras lições anteriores, já tivemos outros temas que abordaram em detalhes a questão aqui. A última mensagem foi uma lição também toda sobre isso, né? Sobre esses dois poderes aqui. Besta na Bíblia representa um poder político, religioso, né? Um poder que coordena por algum período de tempo ou que vai finalizar a obra contrária a Deus nos últimos dias. Mas aqui a Bíblia descreve assim. Eu vou ler aqui a primeira. A segunda, você pode também ler em casa aí, tá? Eu vou ler o início das duas para ficar um pouco mais fácil. João recebeu a visão de Deus assim, ó, Apocalipse 13, verso 1. Viu uma besta que saía da terra. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, que tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder e seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo ficou todo maravilhado e seguiu a besta. Adoração ao dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear com ela? Eu vou ler agora o verso 11. Então vi, olha João, teve outra visão. Eu vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres, como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta. Em nome dela, fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado. E realizava grandes sinais, chegava a fazer descer fogo do céu à vista dos homens, por causa dos sinais que lhes foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ele enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem adorar a imagem. Também abrigou todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres, escravos, e receberam certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número de seu nome. É um texto assim enigmático para muita gente, né? E leva tanta polêmica, vi tanta coisa sobre isso aqui. Aqui está a sabedoria, aqui está o conhecimento, aqui está a conclusão. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Bom, Apocalipse capítulo 13 menciona 2 bestas, uma que sai do mar, não é? E a Bíblia já descreve um poder que surgiu de um lugar populoso, né? Na Europa, que teve uma hegemonia, operou muito tempo, já teve uma lição sobre isso, durante um período específico, né? Dentro de um tempo, perseguiu, matou, oprimiu, né? Juntava essas 2 características, né? Poder religioso, poder civil, e agiu com muita tirania, né? Já identificamos esse... Parecia que ia morrer em algum momento. Foi degolado, né? Mas depois está no processo de cura, etc. E recebia diretamente o poder do dragão, para sentar no trono do dragão, para operar e agir durante um período de tempo, e depois o poder foi tirado e tal. Aqui a gente vai conhecer um pouco mais em detalhes dessa história. Bom, houve um poder que saiu do mar, né, do lugar populoso, e aqui já é descrito também aqui a besta que saiu da terra, num lugar desértico, que não tinha aparentemente condições de ser ou se tornar nenhum tipo de um poder assim, que iria se destacar na história, mas o fato é que esse poder se desenvolveu, cresceu, é apresentado aqui, tendo características como um cordeiro, fala como um cordeiro, mas quando abre a boca fala como um dragão, tem o poder e autoridade, o foco de dar poder e autoridade para a primeira besta, né, a besta que saiu do mar, e essa besta aqui é descrita como um poder político,
que se arregimenta para dar poder à primeira besta, que tem características não só políticas, mas também religiosas. Então essas duas mãos que se dão aí de forma muito clara em nossa tigre da semana, ela é uma representação desta fusão que será dada desse poder religioso com esse poder político, da primeira besta que sai do mar, da primeira besta que sai da terra, poder religioso, poder político, e vão se dar as mãos para cumprir os planos do dragão. Que, diz os comentaristas de forma muito clara aí, não tem muita dificuldade de identificar, né? O dragão é Satanás, né? Que usa poder religioso, poder político, que em algum momento vão se fundir, vão criar uma imagem, vão obrigar pessoas a adorá-la, né? E obedecê-la, e diz que o alcance não vai ser pequeno, rico, pobre, branco, preto, pequeno, grande, influente, não influente, diz que vai regimentar todo mundo, e o mundo vai se maravilhar com o poder dessa besta. É isso aí, galera. O bicho tá pegando aqui, viu? Eu só acho interessante que quando a gente também fala sobre poder, né? Pessoas com um poder, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Sabe assistir Homem-Aranha, viu? Sabe. Aí sabe, cultura pop na veia, vai lá. Quando uma pessoa ela tem muito poder na mão, normalmente isso acaba subindo para a cabeça e gerando problemas. Agora você imagina dois poderes grandes fundidos. A gente entende que existe uma problemática muito grande nisso, né? E você tem ainda um outro problema casado a esse. Quando você tem um poder ainda com uma vestimenta tão bonita, vestido de cordeiro, com fala tão mansa, com tudo tão bom, você tem uma... Cara... E falando de liberdade. Exato. Gente, quem é que não quer? Sabe, e a gente também não pode se esquecer que nós estamos vivendo uma era de confluência de forças, né? É todo mundo fazendo coisas junto. O poder está na unidade, tá? Está no de fazer coisas juntos. Vamos lembrar que desde a existência da ONU, né? Lá em 1945, ou 46, não lembro agora. Não, 47, que é quando a ONU é definitivamente implantada, a ideia é a única solução que o mundo tem para enfrentar as tiranias é a unidade. É todo mundo trabalhando junto. Vamos lembrar aí, não, a Rússia é um problema, então junta a OTAN. A OTAN é uma reunião de países e tal, que vai ali estabelecer o limite contra a União Soviética, tal, esse pavor todo. A grande questão é essa. A gente está enfrentando... A Bíblia vai apresentar um conceito que dentro da sociedade dos últimos 50, 60, 70, 80 anos aí, já é uma ideia totalmente diferente. Então, se a gente fala de dois poderes grandes que se unem, e a Bíblia vai reforçar que é para o pior, mas nós já compreendemos no nosso ambiente que quando poderes se unem, às vezes é para o bem. Então, e a tese é boa, o princípio é bom, a ideia da reunião é positiva, vamos se juntar para fazer o melhor, e a gente não pode esquecer que o texto está reforçando essa ideia. O grande argumento dessa unidade é esse. O canto da sereia que a gente ouve hoje não vai mudar. A ideia principal continua sendo a mesma. A grande questão é talvez a gente entender o que realmente é bom. Qual é o padrão de bom, né? Qual é o padrão de bem-estar social? Qual é o padrão de... E a gente cava esse buraco mais daqui a pouco. Acho que é até importante também, pastor Vitor, que você estava comentando aqui com a gente aqui, qual era o posicionamento da igreja adventista, né, historicamente, em relação a essa tentativa de unificar poder religioso e poder político. Qual foi a postura da igreja desde seus primórdios em relação a isso? Vamos lembrar que dentro da nossa visão eclesiástica e teológica, o ecumenismo, por exemplo, não é uma solução. A gente nunca entendeu o ecumenismo como solução. Por quê? Porque mesmo que eu possa me reunir com outras religiões para tratar do conceito de liberdade religiosa, ecumenismo por muitas vezes vai passar a ideia de uniformidade teológica e de crença, o que a gente não entende, principalmente por conta desse ponto de vista, a gente não entende isso sendo solução. Mas dentro da nossa tradição, dentro da nossa... Eu não gosto muito desse termo, mas dentro da nossa tradição histórica mesmo, como igreja, a ideia de união de forças entre religião e política sempre foi rejeitada por nós. Então, a gente parte, inclusive, da lição de domingo. Para quem está aí acompanhando a gente, dá uma lida lá nesse texto histórico que é extraordinário, que é a lembrança de qual foi o posicionamento, por exemplo, de Ellen White no momento em que o governo americano, tanto a administração pública quanto o Congresso, tinham a grande ideia de gerar essa reunião. E Ellen White cobra os membros para dizer isso, olha, em cada púlpito, em cada ambiente, não admitam e não tratem isso como positivo. Para mim esse é o grande ponto, sabe?
A Igreja Adventista não tem autoridade política, né? Sim. De definir o que vai ser ou não vai ser lei. Longe disso. Mas o grande ponto aqui é como é que eu vou encarar as coisas. Como é que eu vou encarar um discurso? De que jeito eu vou encarar alguém indo a um congresso, ao Congresso, me refiro à Câmara Federal, ao Sim. Senado Federal, pegar ali, subir no púlpito daquele lugar e dizer: o Brasil precisa ser um país Cristão, por 100% cristão, com leis 100% cristãs. Cara, como é que eu enxergo isso, entendeu? Se a gente for analisar a nossa história religiosa, como é que nós somos orientados a enxergar isso? E dentro da nossa orientação, tanto histórica como teológica, nós não somos orientados a pensar nisso como algo positivo. Essa reunião, esse discurso, esse levantar, subir num púlpito, sendo político, e dizer: não, agora é a hora e tal. Vai ser bom pra vai ser maravilhoso para os religiosos. Beleza, pode ser maravilhoso para alguns religiosos. Mas a gente vai ver daqui a pouco que todas as vezes que esses discursos, quando o político é dito dentro do religioso e o religioso é dito dentro do político, a soma é danosa para qualquer espécie de religião ou de crença que queira viver um comportamento ou uma religião bíblica. Para quem quer ser ortodoxo, no sentido bíblico, né? Da ideia da ortodoxia cristã, do que é ser cristão, essa mistura religião e política vai ser sempre adversária dessa ortodoxia. Isso é um padrão histórico. Sensacional. Thalita, e como é que vai se dar essa última superpotência na Terra? Porque, bom, a gente percebe que há, sim, um incentivo histórico, né, para que essa fusão aconteça, né? A igreja sempre, né, como instituição, a igreja sempre se posicionou contra, né? Porque se o cristianismo tem que ser algo também imposto, tá errado, né? Sim. Por mais lindo que pareça. Imagine forçar todo mundo a ser cristão, né? Por Constituição, por lei. Então isso não faz sentido para o cristianismo, né? A pessoa aceita se quiser. Mas Sim. como é que vai se dar essa última superpotência? Como é que ela vai atuar na Terra? Vem através de uma fusão, né, de uma aliança. Economia, Estado, política. Então, vai se juntar tudo ali e as instituições, elas vão colocar como uma... Qual palavra eu posso usar? Uma lei, uma ordem de que a religião deve ser o ponto crucial ali para a população. E uma das coisas que eu achei interessante que você falou é que também se dá através de grupos. Então, nunca é de forma geral, né? Eles sempre generalizam. Todo mundo concorda com isso. Não são todas as pessoas. E aí acaba vetando liberdades de expressão, liberdades religiosas. Porque por mais que a gente não concorde com todos os contextos, cada qual deve ter a sua individualidade prezada e respeitada, respeitada. Por Sim. todos, inclusive. Sim. Mas é interessante a gente pensar que nessa construção, né, nessa construção dessa unidade entre religião e política, essa liberdade individual de ser e pensar como eu entendo, esse é um dos principais pontos que são tolhidos. E quando a gente fala de liberdade, cara, Deus deu liberdade para Adão e Eva desde o Éden. Liberdade é um dos princípios maiores, inclusive, de como expressar a minha religião. É claro que Deus vai dizer isso está certo ou está errado, mas isso vai ser por consequência do meu ato livre. E livre-arbítrio é um princípio central da vida de todos nós. Pensando ainda, né, acho essa palavra tradição controversa, mas fiquemos com ela. Tem dois nomes na sua lição aí, nas primeiras páginas dessa semana. Wagner e o A.T. Jones. Sim, sim. São nomes controversos Sim. em todos os sentidos, né? No teológico e tal, e importantes, né? Eu recomendo que você leia, por exemplo, 1888. Fantástico. Sim. É um livro que vai contar a importância desses caras para a nossa teologia, para sermos considerados cristãos, né? Então, e eles, nesse momento, gostavam da polêmica ali, né? Na treta política mesmo, eles, no momento em que faria muito bem pro cristianismo ali, né, nos Estados Unidos, se amalgamar com a política, faria muito bem, assim, ganhariam ali, teriam as suas regalias no Congresso, né, no momento em que, logo depois da Guerra Civil e tal, e não faria sentido nenhum, eles não teriam ganho material nenhum
para a instituição recém-pensada Adventista do Sétimo Dia, que eles tirassem esse apoio de uma união entre Estado e Igreja. E eles vão lá e fazem isso, representando a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Então a Ellen White ela tem o papel, né, importante da figura ali, mas tem outros pioneiros nesse momento que nos lembram do nosso papel prático hoje também. Porque hoje a gente, como o pastor Vitor estava falando, a ideia de representar, de advogar sobre os costumes da igreja e tal, estão muito em voga. Né? As pessoas querem o seu voto, querem a sua simpatia por causa disso. E o que a gente, como Adventista do Sétimo Dia, chama isso? A gente chama isso de besta. A gente chama isso, a gente vê de uma forma super negativa, teologicamente falando também. Né? Então, acho que é por aí. Acho que a gente chama até de Babilônia, né? Porque a soma dos dois a gente chama de Babilônia, porque é a grande marca da suprema confusão, do que não devia estar, o que não devia estar dentro do outro. Então, é a nossa aversão absoluta. E a gente consegue enxergar historicamente que todas as vezes que houve uma fusão de Estado com igreja foi extremamente problemático. Assim, pouquíssimas pessoas ganharam vantagens, entre aspas, com isso, né? A maior parte da população foi prejudicada por causa disso. Cristãos foram prejudicados por causa disso. Inclusive... E eu sei, Fabrício, desculpa. É que muita gente deve estar pensando agora, beleza, vocês estão falando disso, mas a gente vai votar em quem, então? Tem que votar no crente. Gente, a gente não está falando nada de restringir, não é disso, nada. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem a ver com essa amalgamação que é a hora onde o crente, que vira político, vai trazer para dentro do seu ambiente mais do que seus princípios. A gente não está tratando de princípio cristão dentro do ambiente político, não é isso que a gente está falando. Mas é trazer a religião como elemento de Estado. É religião como elemento de Estado. Não é um bom crente assumindo uma posição política. A gente vai lembrar de José, de Daniel, de estadistas, dos reis de Israel, dos bons, né? Davi, Salomão em sua boa parte, não aquela que ele institui escravidão, mas as boas partes, né? Josias, Ezequias e tal. São caras que são boas referências de políticos. Claro, aí você tem a questão ali do Estado de Israel, é outra coisa, mas pensando principalmente em Daniel e José, que são indivíduos num ambiente fora dessa teocracia divina, fora desse local conduzido por Deus, que era ali quase como uma igreja, né? Israel era a grande igreja de Deus, então conduzida por Deus e sim com religião e Estado misturadas. E aí a gente acaba tendo um problema, que é trazer muitos textos aplicados para essa realidade, onde Deus trabalhava com uma igreja-estado, e ali, no Antigo Testamento, Deus trabalhava com uma igreja-estado, para uma realidade do Novo Testamento, ou mesmo essa realidade presente nossa hoje, onde Deus não trabalha com igreja-estado. Deus trabalha com uma igreja que deveria, inclusive, ser maior que o Estado, porque Deus dá responsabilidades para a igreja muito superiores a que ele dá para o Estado, inclusive. Olha, isso é interessante, porque a primeira besta que sai da Terra, né, que é descrita como um poder que surge no lugar populoso, né? Aqui a gente identifica historicamente como a Europa, que tem uma hegemonia durante um período de tempo, né, de mais de 1000 anos, né, depondo reis, oprimindo, mantendo a população de forma ignorante, longe, né, do conhecimento, da Bíblia, etc. A gente percebe claramente que essa entidade política e religiosa, né, ela recebe um momento terrível de sofrimento, ela é ferida, né? E é interessante porque a segunda besta, a besta que sai da terra, ela surge justamente quando a primeira está ferida. E ela surge de um lugar inóspito, né? Um deserto, né? E historicamente a gente não tem como identificar historicamente nenhum outro poder que teve hegemonia na Europa durante um período longo de tempo, a não ser, né, o catolicismo. Ou a representação desse poder religioso, que a gente entende como papado, etc., né, que tinha um poder não só político, mas também religioso. Né? E também não conseguimos encontrar no Novo Mundo, né, ali iniciado na região dos Estados Unidos, chamado de Novo Mundo, a não ser essa segunda superpotência, né, chamada dos Estados Unidos, que a princípio a gente não conseguia imaginar que se tornaria o que é hoje, né? Poder cultural, bélico, ideológico para o mundo todo, né? E imaginar esse poder que surge, né,
politicamente falando, que sai de uma opressão da Europa, eles se formam para poder criar um novo mundo, defendendo liberdade e agora trabalhando para dar poder àquela antiga potência que oprimia, perseguia, matava. E a gente não pode esquecer ainda da característica de inimizade dos dois. Isso, porque você está falando de um Estado protestante. Né? Totalmente de um Estado protestante. E aí a gente volta para esse mesmo ponto. Mas a gente... Não, o problema é o catolicismo, gente. Ó, vamos lembrar de uma coisa. O catolicismo está aqui na primeira besta, mas na segunda besta o protestantismo está aqui. Então, não, eu vou ter medo se... E eu já ouvi isso bastante por aí, né? Não, eu tenho que me preocupar se essa relação for política com a Igreja Católica. Cara, não é isso. A gente está tratando de cristianismo sobre todas as vias. E nas duas bestas, a gente não está tratando só de poder político-religioso, político de um lado e religioso do outro. Os dois são político-religiosos. Esse é o perigo. A Igreja Católica é um poder político, a gente não pode esquecer que o Vaticano é um Estado. Então, há poder político e religioso ali. E os Estados Unidos também são uma força, além de política, uma força religiosa. Não podemos esquecer, por exemplo, há um estudioso presbiteriano, ele é antropólogo, ele é sociólogo, é teólogo. Então, é um cara que fez um conjunto de estudos excepcionais. A conclusão central dele, por exemplo, não há protestantismo brasileiro. O que ele quer dizer com isso? Tudo que nós fazemos, bebemos na fonte americana. Porque, no princípio, ele vai dizer o protestantismo mundial, hoje, é alimentado, porque depois da reforma protestante, o protestantismo europeu em queda absoluta, né? A gente pode considerar hoje vários pontos da Europa praticamente morto. A Alemanha luterana, cara... Qual é a força da Alemanha luterana hoje para o mundo protestante? Cara, é os Estados Unidos. Quem pensa o protestantismo é os Estados Unidos. Então, e quando eu olho para essa profecia apontando para essas duas forças, eu não estou tratando só de uma coisa. Eu estou tratando das duas. Isso. Logo, eu englobo e eu enxergo com isso todas as forças cristãs caminhando, influenciadas por Satanás, para essa unidade. Não é apenas uma. Então, todas. Pastor tal... Cara, gente, respira. Pensa, porque a profecia não está tratando apenas de um grupo. A gente está tratando aqui de um bloco. É uma fusão completa. Né? Completa. E será desastrosa, viu, gente? Sim. Porque a Bíblia apresenta antecipadamente o que vai acontecer, né? E esse movimento religioso, Fabinho, como é que vai se dar? Porque a segunda besta que sai do deserto, ela tem características políticas, né? Também religiosas, né? Mas ela surge com um propósito, ela surge com uma missão, né? Sim. De dar poder de novo à primeira besta, né? A criar um movimento religioso. Como é que isso vai se dar? Então, em termos de linguagem explícita, digamos assim, né? O Apocalipse faz questão ali, o autor fez questão de dizer que ele vai querer... Aquela palavra que a gente estava falando nos bastidores, a contrafação, vai querer enganar. O grande aspecto é o engano. E eu acho interessante que nas nuances das menores expressões ali são usadas para Jesus algumas coisas que ele coloca ali também. Então, a ferida de morte é a ferida de morte profética que foi lá no Evangelho também com a mesma expressão do grego. Sim. Né? Então... o engano... O cordeiro foi ferido. Sim, né? Apocalipse 5 também. A imagem do cordeiro ferido, né? Com marcas como se tivesse sido morto. Isso. Né? Sentado no trono, aqui também está sentado no trono. Sentado no trono. No mesmo contexto. E o mesmo autor, no caso de Apocalipse 5. Então, a gente tem que prestar atenção nessas coisas. Conscientemente ele está fazendo essas pontes. Sim, exatamente. Ele está te mandando pensar em Apocalipse 5 e Apocalipse 13 aqui para mim. Exatamente. A gente mais para frente vai falar do sábado. Essa coisa da linguagem, né? Da repetição de expressões incomuns, ou mesmo comuns, elas querem dizer alguma coisa. Sim. E aqui o engano é a grande palavra-chave por trás, né? Do nosso background aqui é o engano. Então, só que é semelhante e não é a mesma coisa, certo? Então, semelhança é uma coisa. Quando você quer enganar, você parece, mas você não é. E na prática, como que a gente de fato percebe, né? A lição ela vai comentar aí que vai ser difícil, muito mais difícil do que qualquer coisa no mundo político-religioso, porque não tem política sem religião e vice-versa, né? Vai estar maquiado com um revivamento, né, cara? Sim, uma busca do espírito, né, cara? Vai ter
vai ter assim uma roupagem muito linda. Todos os caminhos Brother, tem levarão fogo pra descendo isso, do né? céu, brother. Imagina. Tem fogo descendo do céu. A gente não pode esquecer, a própria lição faz essas pontes, né? Elias e o Pentecostes, né? Elias e o fogo descendo do céu no Carmelo, e o Pentecostes em Atos 2. Esses símbolos não estão postos aqui à toa. Sim, com certeza. Eles não estão Então, postos e aqui. diz que essa segunda besta Eu- vai fazer, inclusive, descer fogo do céu também, né? Sinais e maravilhas. Sim. E o pessoal vai ficar assim animadíssimo, porque caramba, realmente, olha que revivamento poderoso. Então, tudo que saiu a partir de lá, que foi decretado, orientado a partir de lá, deve ser verdade. Então vamos seguir todo mundo, e tal. Só que a gente percebe que o objetivo, como foi ao longo da história, é roubar a adoração de quem realmente merece adoração, né? Aham. E se isso acontecer pro dragão, pra primeira vez, pra segunda, tá perfeito. Porque esse é o objetivo, tirar a adoração de Jesus. E eu acho muito interessante que a lição fala que, à primeira vista, vai ser muito difícil analisar e entender quem realmente está a favor de Deus e quem está contra ele. E algo que hoje em dia já é muito difícil a gente conseguir interpretar das pessoas, porque existem pessoas que falam, não, eu acredito na fé verdadeira, eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo, mas quando você conhece a pessoa realmente, é uma pessoa terrível, assim, uma pessoa ruim, e aí você vê enfim, que aquela imagem que às vezes você tem de uma pessoa cristã, ela cai por terra. Tá ali, Apenas tá- ideias, né? Cara, gente, olha a crise. Essa pesquisa, inclusive, tem sido divulgada e conversada sobre isso. Somos o país mais bíblico, né? Mais bíblico, não é esse o termo, mais cristão, mais crente do mundo, e o segundo país mais promíscuo do mundo. Como é que cabe essas duas coisas dentro do... Qual é a maior marca de que a nossa religião e o modelo de religião que tem sido apresentado no Brasil não tem tido a capacidade de fazer com que o brasileiro se transforme em alguém que a cosmovisão seja realmente cristã, do que uma pesquisa como essa. Cara, vamos olhar outras coisas. Vamos olhar nossos índices de corrupção. Vamos olhar nossos índices de violência. Sim. Vamos olhar... Cara, assim, sabe, a gente olha para todo lugar e a gente, nos mesmos lugares onde eu vejo eu amo a Deus, eu creio em Jesus e tal, eu vejo sabe, o oposto do que Cristo faria, das palavras que Cristo usaria. Então a gente está no final das contas, Thalita, o que a gente está chegando ao ponto de enxergar? E qual é a grande conclusão, na minha visão, que a gente chega? É que essa contrafação religiosa, esse processo de engano, está posto. Sim. Muito claramente posto. Eu queria até acho que- uma pergunta para vocês aqui, só tentar ajudar quem está acompanhando e ouvindo e tal. Como é que você faz para saber se esse revivamento, né, é verdadeiro ou falso? Essa é a melhor pergunta do mundo, porque é pelos seus frutos que o conhecereis. Cara, é o Justamente. efeito. O efeito. A gente vai para a Bíblia, a gente vai ver dois grandes efeitos. É o fogo que arde em mim e destrói o poder do pecado em mim, e é o fogo que sai do coração e vem para a boca, para que agora mais gente possa ser contaminada com essa mesma força do evangelho que mudou a minha vida. Então, o coração transformado e a boca cheia do interesse de propagar o reino, de querer trazer mais gente comigo para ir para o céu comigo, é a grande marca disso. Só que isso gera transformação social, eu não posso esquecer disso. Os verdadeiros revivamentos que a gente já viu na história mudam a sociedade. E é muito interessante que a nossa vida, ela fala sobre isso também, né? No campo missionário, a gente aprende muito sobre isso. A gente pode até falar para as pessoas muitas coisas. Olha, eu vou sentar e vou te ensinar sobre a Bíblia e tudo isso, mas as pessoas, elas observam você, a sua forma de viver, observam tudo. Então, é através da nossa vida que a gente vai refletir os nossos frutos, Sim. né? Então, se a gente realmente tá levando uma vida cristã, uma vida de fé, isso vai transparecer pela nossa vida e a nossa realidade. Tanto que existem pessoas que se convertem através de outras pessoas como referência. Então, Em termos joaninos aí, da revelação, né, essa pergunta ela é simplesmente respondida por ele mesmo. Aqui está a perseverança dos santos, né? E aí, como você persevera, como você, ao engano, discerne, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né? Então- E a fé de Jesus, Isso. né? então Que não é galera, ninguém, é de... fica ligado aí, ó. Ah, pastor, eu sei, é difícil, não é fácil não, viu? Porque o negócio vai ser cada vez mais misturado. Mas olha, revivamento poderoso e tal, mas vai contra a palavra, fica ligado. Fabrício, tem Por outro quê? ponto que está casado, desculpa, mas que Fala. está casado perfeitamente com isso. É porque há uma busca pelo transcendente sem transformação. Ok. Há a busca... Sem uma vida devoção. há uma busca pela epifania, pela Sem obediência, pirotecnia da religião, né?
A ideia, a pirotecnia, a ideia dos fogos, a beleza e tal, o arder em mim e passa. É fogo de palha. O meu encontro com Jesus, ele é extraordinário hoje, continua sendo extraordinário amanhã, mesmo quando o culto acaba. Mesmo quando a música acaba, quando a oração termina, quando o sermão termina. Transcende as paredes da igreja. Vai muito além. E aí, talvez, a gente tenha que coçar dentro da gente. Sim. Inclusive a gente que está aqui e mesmo os meninos que estão ouvindo a gente agora. Porque é possível que, mesmo que eu esteja com a Bíblia na mão, eu esteja vivendo o conceito não teológico, mas o conceito de vida religiosa de Babilônia. Então é possível que mesmo que eu esteja com a mente de Cristo, crendo aquilo que a Bíblia me manda crer, mas o modelo de religião que Babilônia me manda viver, que é um modelo de religião opressão. Apático. Não. Antes, aqui a opressão é o resultado, né? Okay. Mas antes da opressão, eu vou para a apatia, eu vou para a crença que a pirotecnia ou que é mais importante do que a minha consagração pessoal, do que o meu rasgar do coração. E o resultado, aí eu vou para a opressão, aí eu vou para o preconceito. Porque aí é o que eu vou revelar no meu ambiente. E querer impor sobre os outros aquilo que eu acredito. Exato. Em uma escala pessoal ou institucional. Enfim. Sim. Mas é isso aí. Então, é possível sim. Apesar de ser difícil, é possível saber quando é verdadeiro e quando é falso. Pode ter certeza. E se manter-se firme na palavra dos mandamentos e com a sua fidelidade a Jesus, ou crendo na fé de Jesus, que já fez tudo por você, você vai ter condições sim de saber quando vem de Deus e quando não vem. E ficar ligado quando a Bíblia apresenta essa fusão como algo realmente que não é uma coisa assim lá para o futuro, não, gente. Com todos os direitos que o mundo tem hoje, acredite, é muito mais real do que nós imaginamos. Com certeza. Gente, o tempo tá correndo. Meu pai do céu. Tá acabando, hein? Mas, ó, vamos fazer milagre aqui, tá no final, tá? A palavra-chave da semana, a palavra-chave é besta. Por isso a gente vai... É uma bestarada só hoje aqui, gente. É muita besta, uma besta, segunda besta. Mas a palavra-chave é besta, poder. E eu queria ouvir de vocês aqui qual é o texto que vocês queriam destacar aqui pra gente, qual é a palavra-chave que vocês queriam agregar na rede semana. Igual a galera faz na igreja lá, no período aqui do compadre, de quarta-feira. Hipertexto, começando aqui pelo pastor Vitor, texto e qual é a palavra-chave da semana. Cara, eu sou apaixonado por Daniel 3 e o conceito do decreto. O primeiro decreto é para adorar a imagem que Nabucodonosor levanta. Mas depois da experiência da fornalha, ele vem com outro decreto. O decreto agora é para adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que é perigoso. E aí, como é que normalmente eu, como pastor, vou terminar esse sermão? Eu vou começar dizendo ele, né? Ah, que terrível o decreto para adorar a imagem. Ah, que maravilhoso o decreto para adorar a Deus. Cara, não é nada de maravilhoso. Nabucodonosor mostra que ele não fazia ideia ainda quem era Deus. Eu acho que ele só vai conhecer Deus em Daniel 5. E a grande marca ali dessa autoridade e dessa mistura e do que Deus não queria o Nabucodonosor rei. Deus queria o Nabucodonosor indivíduo. Deus queria salvar Nabucodonosor. E Deus não queria a caneta dele como instrumento missionário. Porque a caneta dele não seria um bom instrumento missionário. Demais. Não seria. E falando para ele o que de fato é verdadeira liberdade. Exato. Né? Liberdade. Eu acho que eu queria que ele queria mais apresentar para ele era: eu posso te libertar. E aí, não é você, não é meu instrumento de liberdade. Não. Isso, aí depois dos 7 anos com o bicho, aí ele entende o que é liberdade, que é a liberdade que Deus deu a ele, né? É o resultado da misericórdia e da graça de Deus. Agora, Thalita, teu texto aí, tua palavra-chave da semana. Eu escolhi Apocalipse 13, é a palavra semelhante. Normalmente a gente fala de um evangelho, e aqui ele vai falar justamente de várias vezes a questão dos falsos profetas. E aí quando a gente fala de semelhante, a gente fala de um evangelho que é parecido, que tem alguns pontos e algumas características, mas que não é igual e que não é o evangelho que deve ser levado. Então, é algo que está ali semelhante, mas não é o correto, não é o ideal. Satanás é especialista em fazer isso, né? Sim. Em cópias bem mal feitas, né? Bem mal feitas. Tudo que Deus faz, ele tenta criar uma contrafação, etc. E aí, Fabinho? Aqui, já tendo a grande visão, então eu vou ler o Cordeiro, o que aparece com os cabelos brancos e olhos de fogo, dizendo ainda como humilhado, lá em Mateus 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. O que ele está falando aqui é Apocalipse, certo? Sim. E a minha palavra é falso, né? Então, a besta, para mim, é falsa, é falsidade. O dragão, você olha, você fala, não é que é falso, ele é verdadeiramente tudo que há de errado, a maldade. Agora, ele coloca outras duas figuras sob o seu poder e instituídos com o seu poder,
que são falsos. O que você chama de falso? O que se quer verdadeiro, certo? Então a besta, ela é falsa. Interessante, hein? Muito bom. Então, fica aí, gente, a dica. Constrói a tua rede semântica também aí, com os pensamentos que você vai conseguir condensar aí na sua classe. Mas uma coisa é certa, a besta fará de tudo para se tornar o mais semelhante, o mais próximo, o mais assim, parecido possível, e com palavras a princípio doces, né? Mas quando abrir a boca vai instituir decretos que vão contrariar completamente aquilo que a Bíblia ensina. Deus não trabalha com obrigação, Ele trabalha com liberdade. E você, desde o começo de tudo, o pastor mencionou aqui Adão e Eva, seremos livres ou não para a gente adorar a Deus ou não. E tudo que fizer ao contrário disso, acredito, não vem de Deus, tá bom? Então, eu queria, caminhando aqui para o final, a Bíblia termina, a lição, aliás, termina fazendo essa ideia, né, de falar, dizer que essa besta, essa segunda besta, fala semelhante ao cordeiro. Eu queria, pastor Vitor, nos ajudasse a terminar a parte final aqui do Compartilhe, nos ajude aqui a compreender um pouquinho melhor como é que essa segunda besta, ela se aproxima tanto, né, da figura do verdadeiro cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque a gente não pode se esquecer que qual é o elemento central do cristianismo protestante? A graça. O amor, o perdão, a salvação. E esse é o grande presente que Lutero traz para o mundo cristão. Mas a grande questão é, quando a gente olha para a segunda besta, quando a gente olha para esse movimento, a gente começa a se perguntar algumas coisas. Efeitos e força. Vamos pensar nas duas bestas como um todo, e vamos pensar no cristianismo como um todo. Vamos pensar na sociedade pós-cristã que nós temos hoje no mundo ocidental. Que lugar do mundo vive sob maior influência do cristianismo há mais tempo? É o mundo ocidental. A gente está tratando de uma região do mundo que cresce sobre a força do cristianismo. E é o mundo hoje que rejeita o cristianismo. Todas as pesquisas que você lê e são feitas apontam isso. O cristianismo caminha para a morte. Na Europa e nos Estados Unidos, na América do Norte. Caminha para a morte. O que isso mais me atesta? E para a gente que está aqui, como para os meninos que estão ouvindo a gente agora. E para os mais coroas que gostam desse mesmo momento aqui. Cara, é muito importante eu pensar e olhar para isso e chegar a uma conclusão assim, básica. Onde Deus está, os efeitos da presença de Deus estão. Mas um princípio assim que é central na questão das bestas é o discurso. As palavras são muito bonitas, mas a prática me leva para um outro lado. Há uma tese presente no conceito das bestas. Vamos deixar e relembrar bem isso. A segunda besta fala, ela tem a aparência do cordeiro, quer dizer, ela tem uma estética, ela tem uma forma de impressionar você, de convencer você. Só que o discurso, que mesmo que pode usar palavras doces como a do cordeiro, mas a tese é do dragão. A tese é de Satanás. E o centro da tese é você tá no centro. Faz a tua vontade. Vai e faz faz o teu, sabe? Faz dá teu o teu nome. show, faz teu nome. Cara, você é mais importante do que qualquer outra coisa. Gente, vamos olhar o nosso ambiente. A gente tem uma religião protestante ganhando popularidade e tendo dado muito mais força no nosso país, que reafirma isso. E eu não estou falando de denominação aqui não, eu estou falando de tese. Estou falando de tese. De teses que estão sendo repetidas em muitos ambientes. Do dizer, cara, faz o que você gosta. Você é o centro da tua experiência religiosa. Você é o centro. Você é o centro. Esse é o princípio básico das duas bestas. A gente não está falando de Satanás aparecendo para você. Que é o princípio básico do dragão, né? Exato. Cara, porque essa é a tese desde o Éden, Fabrício. A tese do Éden é, você vai ser como Deus. Cara, tu é como Deus. E eu vou fazer de você igual a Deus. A tese hoje desse cristianismo, e onde os seus efeitos estão postos e estão claros, e os efeitos do cristianismo, e esses efeitos sobre o cristianismo, é a morte do cristianismo. Todo cristianismo humanista tem o seu efeito claro. Morre, ele acaba. Então, agora analisando tudo isso, talvez como grande dica para os meninos que estão ouvindo a gente, quer entender bem onde Deus está? Deus está onde o nome dele é exaltado. Deus está onde ele, Deus, é o primeiro. Deus está e governa e dirige onde ele é o primeiro. Deus não admite dividir o lugar dele com mais ninguém. Deus é Deus. Eu não sou Deus. Se o meu ambiente cristão tenta gerar ou proporcionar esse tipo de ideia, a gente tem um problema. A gente tem um problema severo.
severíssimo. O evangelho não faz do homem uma divindade. Não faz do ser humano, não diviniza o homem. E é mais ou menos o que a gente está vendo nos últimos anos. Bom, a gente percebe que essa segunda besta vai trabalhar perfeitamente, né? Com essa ideia da imitação, né? Do discurso, né? Replicando, né? Mas distorcendo aquilo. E vamos lembrar que esse discurso humanista é maravilhoso porque ele é cheio de amor. E ele vai dizer, o centro da experiência cristã é o amor, porque o amor faz do homem o mais importante. Amigos, amar a Deus sobre todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo estão em pé de igualdade. E a Deus sobre todas as coisas é o princípio central para que eu ame ao meu próximo como a mim mesmo. Apocalipse 13, vai trabalhar essa ideia de que uma imagem será formada, né? Uma imagem a fim de que ela seja adorada. Inclusive, o segundo mandamento fala para não fazer isso. Sim. Não adora a imagem, né? Mas essa alusão, né, o que aconteceu na planície de Dura, né, com Nabucodonosor, então ela vai ser repetida, né, historicamente agora, profeticamente agora, né? E a ideia basicamente é, olha, a ideia é, se você não adorar essa imagem, você vai sofrer consequências. E a lição até mencionou, achei muito legal isso, né? Que nos últimos 200 anos, mais ou menos, toda a perseguição que foi feita no mundo foi feita por poderes não cristãos, né? Sim. Seculares, ou agnósticos, ou que perseguiram e mataram, né? Judeus, cristãos, né? Muçulmanos, tudo que não que se vinculava a alguma coisa de um Deus único supremo, criador de tudo, etc. Mas a gente percebe que, da mesma forma que nesses últimos 200 anos houve, sim, catástrofes humanitárias terríveis em torno de uma perseguição àquilo que era religioso, nos últimos dias a Bíblia diz que isso vai dar uma virada de novo. A perseguição será feita de cunho religioso feito. Aliás, a gente tem que reconhecer, né? A gente que é cristão, protestante, católico, não importa. A gente tem que reconhecer que as maiores atrocidades feitas não foram nos últimos 200 anos, né? Foram antes, em nome da religião. Em nome de Deus, né? Nem só da religião, em nome de Deus. Em nome de Deus. De Deus, né? Em nome de Deus. E isso vai acontecer novamente. Então, a grande sacada do Apocalipse 13 vai acontecer de novo. E você vai ter que escolher, como os amigos de Daniel, se dobrar ou não. Fabrício, e quer ver um outro problema? Vai estar todo mundo dizendo, bicho, eu amo o ser humano, cara, e você não está amando. Olha, isso aqui tudo, essa tese toda, é para proteger os seres humanos. E você, na sua ortodoxia bíblica aí, você não quer o bem do ser humano, você quer... Cara, o que você está querendo? Gente, todas as teses perseguitivas estão postas, estão na mesa aí. E hoje com as mídias sociais acaba acontecendo também muito do efeito manada, né? Sim. O pessoal vai indo e vai juntando, no fim você está sendo levado junto. Então eu acho que isso vai acabar, de certa forma, sendo mais polarizado por conta das mídias sociais e em nome do amor, né? Aí essa coisa da simpatia do capítulo 13, porque a gente está vendo figuras feias aqui, mas que na verdade, no nosso mundo aqui, né, saindo da letra aqui, descolando para é o amor, é a união e tal. Que são palavras que já são levantadas hoje. E a lógica do Apocalipse pode reparar, lá de trás, a partir dos selos, por exemplo, vem Satanás e age, e Deus reage sempre. Deus reage. Qual é a reação de Deus? Se tudo é amor, é flores, é bonitinho, o capítulo 14 vem com o quê? Com juízo. Aqui está... Né? Aqui está, não. Isso também no 14, né? Mas temer a Deus e dar glória por quê? Porque é chegada a hora do juízo. Isso é tão real, né? A gente acompanhou agora no carnaval, né? Muita polêmica em torno disso, né? E tal, mas é incrível, né? Como a visão popular de um Deus que vai fazer juízo, ela é inaceitável. Sim. Cara, o Apocalipse que fala que Deus vai fazer juízo. Olha a Babilônia aí, gente. Não é? Então não casa na visão de muitos, né? A visão popular, com o caráter de Deus. Sim. Porque Deus é amor. E se esquecem que ele é justiça, né? Que ele é aquele que faz justiça justamente em favor daqueles que entendem o caráter dele, que levam o nome dele. Mesma coisa que a imagem tenta fazer, o nome da besta, o caráter da besta, né? A identificação com a besta, é a mesma coisa que é feita também com Deus. Vou levar o caráter dele, o nome dele, adorar somente a ele, etc. Caminhando pro final, eu queria ouvir aí consenso aqui, gente. Nosso tempo acabou. Já até tocou aqui já, viu? A produção tá pra me matar aqui no ouvido aqui. Mas eu queria ouvir de vocês, porque a Bíblia apresenta uma realidade dessa fusão de poder religioso e poder político, né? Que vão se fundir, formar uma imagem para promover uma agenda religiosa, né? Com
com decretos que vão contrários aos princípios da Bíblia, os mandamentos de Deus, nos últimos dias, né, que antecedem a volta eminente de Jesus. Eu queria ouvir de vocês as considerações finais. O que vocês percebem, o que vocês sentem, né, ao concluir, diante do que vocês aprenderam da Bíblia, que essa imagem será feita de novo. O mundo será conclamado a tomar uma posição, uma decisão, vai ter que se posicionar. Eu queria ouvir de vocês aqui, começando aqui pela Thalita, suas considerações finais. Thalita. Eu acho que a gente ouviu muito sobre essa questão, né, da semelhança, de parecer algo que não é. Então, as palavras bonitas e... Se a gente não tiver firmado e não estudar sobre... Porque o momento de estudar é agora. A gente tem a oportunidade enfim, tem a lição que está dando a oportunidade da gente estudar e, essencialmente, principalmente a Bíblia, que... Enfim, nos dá todo um roteiro e um paradeiro do que a gente precisa fazer. Se a gente não se fixar nisso agora, o que vai acontecer é que chega na hora a gente vai ser levado pelo discurso de amor, coisas bonitas. E, no fim, a gente vai se perder ali no meio do caminho. Então, agora chegou o momento, e já passou do momento da gente se apegar a Cristo e ao estudo da palavra de Deus para entender em que momento nós estamos, para onde nós estamos indo e para a gente firmar naquilo que a gente acredita, para que a gente não seja confundido ou enganado. Top. Volta para a Bíblia, hein, gente? Vamos lá, tá acessível a todos. Sobinho! Muito bom o que a Thalita falou, eu acho que é isso. Como adventista, a gente gosta da informação, né? Do Apocalipse sim. E tal, e a besta, e o que é, em termos práticos. Nós nunca fomos chamados para ser advogado de Deus. A gente é chamado para ser testemunha de Deus, certo? Então, a gente está falando em política, a gente está falando em religião, a gente está falando em posicionamento perante a sociedade, de alguma forma. E nesse sentido, precisamos testemunhar. O que é testemunhar? Aí a galera do Tatuapé vai pegar no meu pé e falar que eu estou obcecado mesmo pelo Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Eu acho que é isso. A gente tem lá as nossas, né, o sábado, a lei de Deus e tal. E também a gente precisa se agarrar nos frutos. Boa. Que a gente precisa dar, né? Diante desse cenário todo. É assim que a gente vai discernir, através da prática, o que é o certo e o que é qual é o... Tem só dois caminhos, né? Um que é mais difícil, que é o caminho que a gente está tentando seguir. Por isso que ele é pequeno, que né? Ele é pequeno. Apertadinho. E o outro que tá fácil, porque tem religião, tá? Então, beleza. Todo caminho leva a Deus. Tudo lá. Então acho que é isso. Acho que a gente precisa focar em ser testemunha e não entrar em cruzadas políticas e militar em lugares que a gente não deve militar, né? E acho que é isso. Minhas considerações finais. As suas, brother. Então, aí a gente olha para essa situação toda e aí agora é coração de pastor e suas preocupações, né? Porque muitas dessas teses estão no nosso ambiente. A gente está vendo Babilônia, mesmo sem essa junção existir plena, a gente está vendo a filosofia de Babilônia entrando no coração da gente de modo muito gostoso. E a gente acaba repetindo muito facilmente essa mesma questão. E talvez hoje, aqui, a gente discutindo isso, essa lição, esse ambiente, a escola sabatina desse sábado, é uma excelente oportunidade para a gente discutir exatamente o que é cristianismo. O que é cristianismo? Cristianismo é o amar o outro apenas, ou é amar o outro, mas porque eu amo a Deus? É por ter a Deus como meu Deus. Gente, eu só posso amar o outro, e esse amor só é útil se ele for resultado da minha obediência, de modo primário. E aí a gente pode, né, pensar em muito mais coisas, a gente não tem mais tempo, mas se a gente for pensar que direitos humanos só existem se existe uma lei original, se existe uma ética original. O valor da vida humana é derivada da ética da pessoa e da existência de Deus. Não há valor humano sem Deus. E qualquer valor humano, valor ao homem, ao ser humano, sem Deus... me faz honrar tanto esse homem a ponto de esquecer o meu Deus. Então talvez esse seja um ponto hoje, e essa é a minha consideração, talvez para a gente analisar bem o que a gente tem entendido ser cristianismo. Porque Babilônia talvez já esteja antes de existir plenamente, mas Babilônia já é uma filosofia, já é uma cultura, já é um princípio sendo propagado a todos os cantos, em todos os lugares, a cada música, a cada livro, a cada filme. Cara, Babilônia tá culturalizando a gente e tá convencendo a gente.
E a partir desse processo de convencimento, vai ser muito mais fácil, quando ela se estabelecer, te convencer a adorar a imagem dela. E talvez essa seja a grande preocupação que a gente tem que ter agora. Babilônia já existe. Ela pode não existir materialmente, mas como cultura e filosofia, ela já existe. Top demais! E que a questão da minha constatação final aqui não só existe, mas ela cairá, gente. Então, acho que o recado mais importante de Deus, imagine anjos voando no meio do céu, gritando em alta voz, acorda, acorda, tema somente a Deus. E a partir dessa adoração a Deus, você vai saber sim, com a motivação correta, se relacionar com o seu semelhante, em tudo que envolve a sua vida relacional, com o mundo, etc. É importante a gente perceber que sim, Deus tem advertências claras e Ele não tem nenhum interesse que a gente sofra com as consequências que serão lançadas sobre a Babilônia, o dragão, a besta, tudo vai ser detonado e destruído. E Deus está dizendo assim, olha, não é uma questão de terrorismo, é acorda, eu não quero que você sofra isso, ao contrário, eu quero que você viva comigo eternamente. Então esse viver eternamente, ele começa agora, com a liberdade não só de você saber o que é o plano de Deus para a sua vida, mas desfrutando já a partir de agora uma vida que dá fruto, uma vida coerente, uma vida que realmente é vivida com propósito. E isso só vai ter, acredite, só ao lado de Deus. Liberdade mesmo só ao lado de Deus. Então, que Deus te abençoe e te motive ainda mais a mergulhar nas profecias, a entender os detalhes. Deus antecipou tudo para que você não seja pego de surpresa e tenha condições plenas de ter um cristianismo coerente, ter razão da sua fé, o mais importante, ter equilíbrio para você compartilhar com os outros aquilo que você tanto ama e aprendeu de Jesus, tá bom? Eu queria terminar pedindo ao Fabinho que ore aqui pela gente, ore aqui para que esse bate-papo motive, incentive a quem vai ouvir ou assistir a continuar mergulhando aí na palavra de Deus. Legal, vamos lá. Senhor Deus, nosso Pai, a gente está aqui sentados à mesa e também com nossos amigos que nos ouvem e que nós convidamos para essa reflexão que o Senhor deixou há tanto tempo na Tua Palavra revelada, Pai. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar a ter discernimento, que o Senhor possa revelar a nós as minúcias dos nossos dias, Amém. Como proceder como verdadeiros cristãos, representantes e testemunhas do Seu amor por nós, Amém. Pai. Que o Senhor esteja conosco, com cada um que participou aqui, ouvindo o que a gente discutiu, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, hein, Fabinho, pela companhia. Falou, aí, pelo bate-papo. Valeu, pastor Vitor. E aí, Thalita. Obrigadão, viu? Um abração do Príncipe, tá? Não esqueci dele, não. Vou deixar. E obrigado a você também que nos acompanha até agora. Que Deus abençoe muito você, que você tenha sido motivado, animado, a não ficar assustado, mas ficar sentindo, Deus, como o Senhor é maravilhoso, ter me dado detalhes para que eu pudesse estar firme em Tua palavra e disposto a enfrentar qualquer desafio, permanecendo firme em Teus mandamentos, amando a Jesus e vivendo pela fé nele. Que Deus abençoe você, parabéns pelo seu dia, que você se mantenha firme aí, até que ele venha para te buscar. Nos vemos aí no nosso próximo encontro. Não esquece de perseguir nas redes sociais. Compartilhe também esse conteúdo em áudio, em vídeo, como você preferir, na sua plataforma que você tanto acompanha aí esse conteúdo. Que Deus te abençoe. Nos vemos em breve aí no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá. Tchau.